Fala pessoal, tá começando o nosso último episódio dessa primeira temporada do LazuliCast, um podcast da Lazuli, uma empresa focada em comunicação e inovação educacional. Eu me tornei professor porque muitos professores meus me inspiraram nessa profissão e mostraram que existe sim um caminho através da educação onde a gente pode construir um futuro melhor. Mas hoje em dia a gente sabe que a educação mudou, as famílias mudaram, a escola mudou. O que é que está acontecendo que a gente encontra tantos problemas relacionados à educação? Se você abrir hoje aí o seu Instagram, você possivelmente vai ver muitos professores reclamando, dizendo que não aguentam mais, muitas escolas fechando, outras escolas abrindo, sonhos nascendo e sonhos morrendo. Então, para conversar comigo hoje, para entender um pouquinho esse panorama da educação, eu trouxe um cara que é referência para mim, que tem anos, 1000 anos aí de experiência em sala de aula e que está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre a profissão de ser professor, sobre educação, sobre resultados, sobre Enem, sobre escola. Ele que manja muito disso, professor de matemática que eu admiro muito. Recebam com muito carinho aí na sua casa, professor Magno Querino. Pode se apresentar. Muito obrigado. E aí, meu querido? Bonitas. Eu sabia que ele ia falar isso. Já fiz até toda uma personalidade aqui no meu cabelo, fiz as entradas para parecer realmente que eu tenho essa idade toda de experiência. Meu nome é Magno, professor de matemática desde 2000, ali quando a gente começou a trabalhar nos municípios de Olho d'Água Grande, Campo Grande, Igreja Nova, Penedo. Então, assim, eu comecei a dar aula com meus 16 anos e estamos acompanhando aí o ensino, o desenvolvimento, tanto em matemática quanto em outras disciplinas, ao longo desses anos. E é um prazer para você que está em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é um prazer estar aí entrando na sua sala, no seu celular, para a gente falar um pouco sobre a educação. Mestre, muito obrigado por estar aqui hoje. É um prazer lhe receber. E aí, vou começar esse podcast com uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui. Todo mundo que chegou aqui nessa primeira temporada recebeu essa mesma pergunta. E eu quero começar fazendo ela para você, que é: como a educação entrou na sua vida? Como é que veio essa decisão de ser professor? A gente teve... A Maeli falou que a decisão dela veio assim no meio de outra carreira, de trabalhar com educação. Joanes, que já veio da família. Os professores que vieram no nosso primeiro episódio, falaram também que alguns fizeram porque foi a nota que deu, outros porque já sonhavam em ser. Eu contei a minha história já aqui. Eu quero entender o seu lado. Como é que a educação entra na sua vida? Rapaz, é interessante essa pergunta, e é interessante ver como a experiência de outras pessoas é muito parecida com a nossa. Acredito que poucas crianças elas crescem sonhando em ser professor. Né? Isso no passado, que eu vou colocar aí algumas décadas atrás, e atualmente. Mas existe a aptidão. Eu sempre tive uma aptidão muito grande por matemática, por química e por física. Na realidade, matemática desde a infância, mas química e física no ensino médio, eu tive muita facilidade com a parte de química orgânica, muita. Agora, física sempre amei, sabe? Quando comecei a estudar o ensino médio, que vai estudar física, e sem ser a educação física, que ali era um karma na minha vida. Professores de educação física, me perdoem, mas assim, as recordações não são legais, viu? E aí, quando comecei a estudar a física, rapaz, eu me apaixonava, porque eu tinha já aptidão pelos cálculos, e na disciplina de física eu conseguia colocar os cálculos em prática. No dia a dia, em problema, situação do dia a dia, isso para mim era fascinante. Eu lembro que o meu professor de física lá na Fundação Bradesco em Propriá, um abraço para todos da Fundação Bradesco, professor Itamar, que foi meu professor e depois ficou na gestão, acho que por 15 anos lá na Fundação Bradesco. A gente, quando pegava um problema, o professor de física, ele trazia problemas reais, tipo um acidente de trânsito. E a gente ia desvendar a cena do crime, descobrir a velocidade, frenagem. Isso era maravilhoso. No caso, ele contextualizava bastante. Ele era perito, né? Ele trabalhava já com perícia e ele trazia casos reais do trabalho dele para a gente resolver em sala de aula. Isso era fascinante. Só que o Magno, né, naquela época, eu terminei meu ensino médio com 16 anos, o Magno ali com seus 14 anos no ensino médio, ele sonhava em ser médico. Assim, eu nunca pensei em entrar na educação. O Magno, com seus 14 anos, sonhava em ser médico. Eu tinha uma mente, que eu não tenho uma mente muito imaginária, vamos falar assim. Eu lembro que quando eu ia fazer alguma coisa para o meu pai ou minha mãe, pegava a minha Monarch com aquele bagageiro e saía lá no sítio para resolver alguma coisa, já que eu sou do sítio. Saí de lá em 2009. E aí eu ia fazer alguma coisa para minha mãe e o meu pai, e na estrada eu ia pensando, eu formado em medicina, trabalhando em São Paulo, dando plantão. Eu acertei, né? A parte do trabalhar de manhã, tarde, à noite, o sábado e o domingo. Já tá dando plantão na sala de aula, né, professor? Só que aí, quando foi meus 15, 16 anos, eu descobri que o sonho de ser médico era apenas um sonho, eu não tinha vocação. Em um processo lá no sítio, o pessoal que cria galinha,
o franguinho, quando está ficando ali maior, eles fazem um processo de capar, né? A castração. E aí eu vendo lá a mulher fazendo, eu disse, rapaz, isso não é a minha área, não. E aí, graças a Deus, né, eu vi aquele processo, vi que não dava para aguentar nem nos animais, então não tinha vocação para veterinário e não tinha para medicina também. E aí, o que aconteceu, Azura? O que a maioria das pessoas fazem. Quando eu terminei o meu ensino médio, quando eu estava terminando o meu ensino médio, lembrando que eu terminei com 16 anos, eu lembro que eu comecei a dar aula no mês de janeiro, fevereiro do ano. Eu comecei a dar aula com 16 anos, tá? Eu terminei o ensino médio no final do ano. Então, eu trabalhei um ano sendo ainda aluno de terceiro ano. Entendeu a situação? Então, por que eu fui trabalhar? Primeiro que no interior existe muito a prefeitura. Surgiu uma vaga para professor no interior, que era para dar aula, professor auxiliar, professor adjunto, que eu não sei qual é o nome atual, tá? Acho que é auxiliar mesmo. E aí eu era um professor auxiliar, numa turma multissereado. Primeiro ano e segundo ano do ensino fundamental. E aí eu trabalhando junto com o professor Leonídio, que hoje é padre, virou padre, né? E eu era auxiliar dele. E eu percebi que eu gostava de estar ali com os alunos, tá? Vendo a vida deles, isso no interior. Nos anos 2000 ali, hoje a gente encontra ainda muita dificuldade, muita falta de dinheiro, mas naquela época o negócio era muito mais acentuado. E a gente conseguia ter esse contato, conversar com o aluno, entender a situação, tentar plantar uma semente para colher no futuro. E eu percebi que isso era o que eu queria ser. Agora, eu não sabia ainda qual professor eu queria ser, de matemática, de química, de física, porque eu trabalhava com multisseriado. Quando eu terminei o ensino médio, eu peguei o meu histórico escolar, e aí é parecido com a história dos outros professores. E dentro do meu histórico escolar, eu percebi que até então eu não tinha percebido que eu era muito bom em matemática. Eu sabia que eu gostava de matemática. Mas quando eu fui olhar as notas, eu disse, não, eu tenho que fazer matemática. E aí foi onde eu fiz matemática e depois física, mas eu atuo com matemática desde 2010 só com matemática. Que massa, né? Foi toda uma trajetória. Então, assim, Alguns anos aí, viu? Alguns anos. Experiência não tá faltando pro nosso convidado de hoje. E aí, beleza. Então, você entra na matemática, começa a dar aula. E aí, assim, qual é o momento que você se entende? Assim, eu percebi que já falou que já gostava da aula, gostava da sala de aula. E aí, eu sinto que esse processo de entrada na sala de aula, querendo ou não, ele é um pouco de quebra de expectativas. Você entende algumas coisas e desentende outras, né? Falando especificamente no meu caso, eu tinha uma visão da sala de aula, muito porque eu acreditava que, geralmente as pessoas falam, né? Aquele professor que vai mudar o mundo, que ele quer entrar na sala, ele quer fazer 500 atividades diferentes, ele quer... E assim, quando eu entrei, eu tinha muito essa ideia assim, de sala de aula, de que eu ia conseguir fazer tudo, que eu ia conseguir dar todo o conteúdo, de que a gente ignora, né? Quando a gente não conhece, muitos problemas que a gente sabe que no dia a dia a gente vai descobrindo que existem ali. Sejam problemas da própria escola, dos próprios alunos, nossos mesmos, de não conseguir dar conta do conteúdo. Aí eu quero entender, porque eu também fiz essa pergunta para os nossos outros convidados. Você teve esse momento de desilusão com a sala de aula? Ou assim, por você já dar aula antes, você já entrou sabendo mais ou menos como é que funcionava? Como é que foi? Azura, quando eu comecei a dar aula de matemática, lá para o ano de 2001, 2002, porque eu comecei dando aula para as crianças, e aí quando eu comecei a dar aula de matemática, eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Eu lembro até de uma cena. Eu comecei a dar aula de matemática, eu cheguei em casa e disse ao meu pai, pai, a área da educação é uma área promissora. Tanto dá dinheiro, como é uma área que tem carência, que você consegue plantar uma semente, ver, acompanhar aquele adolescente virar um adulto e consegue mudar a vida de algumas pessoas, ou tentar, né? Ou tentar. E aí meu pai disse, você acha que vai aguentar dar aula até quantos anos? Aí eu lembro que nesse dia, pai, como é algo que eu gosto de fazer, porque eu estava encantado, foi logo no início, não que eu desencantei, mas tem muitos desafios. Eu disse, não, meu pai, eu vou ficar dando aula até os 40 anos. Não realizei a promessa, não cumpri a promessa, papai. Vou ficar dando aula até os 40, depois eu vou fazer outra coisa. Só que o que acontece, Azura? Durante o processo, eu me desencantei um pouco com a faculdade. Eu confesso que hoje eu sempre comento isso nos cursinhos. Os primeiros períodos de uma faculdade são os períodos mais confusos da sua vida, porque às vezes você entra na faculdade achando que é uma coisa, é outra coisa,
ou o ritmo é muito maior do que o que você espera. E eu lembro que ali na metade, no quarto período da faculdade, eu tive muita vontade de trancar. E se eu trancasse ali, com certeza teria mudado toda a trajetória. Por quê? Porque não sei se na química você teve esse. A gente entra para fazer química, a gente entra para fazer matemática, a gente acha que vai ver aquilo que a gente estudou no ensino médio. Sim. A gente acha que já vai estar ali se capacitando para ser aquele professor do ensino fundamental e do médio. E eu era professor de ensino fundamental. Em 2001, 2002, eu era professor de ensino fundamental. E a faculdade era um abismo muito grande do que eu precisava para dar aula. Então, assim, lembra... Você já teve essa sensação que você traz um pouquinho de cada professor seu para a sua sala de aula? Sim. Então, o Magno chegava em sala de aula em Olho d'Água Grande, em Campo Grande, com um pouquinho dos doutores da faculdade. Sim. Só que na época que eu fazia matemática, meus professores eram doutores, poucos, tá? A maioria tinha pós e mestrado. Mas em engenharia, muitos agrônomos eu tinha, muitos agrônomos. E a didática era uma didática muito diferente da de hoje. Então, quando eu chegava em sala de aula, que eu percebia o Magno trazendo um pouco daqueles professores, eu percebia também que afastava um pouco o aluno. Porque o aluno de 2001, 2002, 2003, lá nas cidades que eu comecei a trabalhar, a dificuldade em matemática, pasmem, ainda era maior do que hoje. A gente está falando hoje, nós vamos chegar nesse assunto aí, mas hoje nós temos meios que facilitam o aluno que quer estudar. Em 2000, 2001, a gente está falando da época que a internet não era a realidade nem no sonho de muitas pessoas. Então, assim, eu nunca tive vontade de desistir da aula. Agora, a minha primeira graduação, eu comento com meus alunos, foi um desafio. E eu não desisti porque meu pai e minha mãe sentaram comigo, eu tive um apoio muito grande da família, onde eles disseram, mas Magno, você já está até aqui, você se dá bem, tá? As notas estão fracas, e eu não. E eu fui e renovei, mas eu não ia renovar o meu quinto período. Não ia renovar. Caraca, interessante você falar isso porque, por exemplo, quando a gente estava lá na primeira semana, né, com os professores que vieram aqui, que eu conversei com eles falaram muito disso também, que o que eles mais sentiram dificuldade foi esse abismo que existe entre o que a gente aprende na graduação e o que a gente precisa para a sala de aula. E aí eu, inclusive, comentei com eles, por exemplo, que o que eu senti muito na faculdade é falta de aula sobre metodologia para ensinar as coisas que a gente aprende. Porque eles chegam, jogam pra gente conteúdo muito avançado e a metodologia é aquela do se vira, estuda, aprende, vai pegar o livro. Na minha época, pelo menos, foi assim. Era tipo assim, vai pra biblioteca. Hoje em dia eu sei que até existe. Na minha época também existia. Mas só só que, o nome, né? Era só o nome. Porque, por exemplo, a gente tinha disciplina de projetos integradores, que o objetivo era fazer um projeto para trabalhar a sala de aula. E o professor chegava e dava aula do que ele queria, da disciplina dele, ensinava alguma outra coisa. A gente não aprendia como aplicar aquilo. E aí eu senti muita dificuldade de desenvolver essa metodologia também. E os estágios, meu amigo? Que estão aí à frente das disciplinas de estágio, pelo amor de Deus. Meu amigo, eu lembro que o meu primeiro estágio, a professora chegava pra gente e falava, vocês querem isso pra vida de vocês? Então, assim, os colegas que já estavam ali com medo, era pra correr, entendeu? Assim, o que eu tive de colegas que terminaram a graduação, mas que não queriam entrar na sala de aula de jeito nenhum, não estava no gibi. Então, assim, a faculdade tem um papel muito grande do tipo de professor que está chegando nas escolas de educação básica, do ensino básico como um todo. E, às vezes, essa faculdade é quem está sendo responsável por professores, às vezes, que não estão preparados para a realidade. Que não conseguem lidar, não conseguem lidar com a realidade. Né? Magno, e aí, beleza, você teve esse momento, né, de pensar em desistir, mas continuou e se formou e começou a dar aula, em vários lugares, que quem é professor sabe que a gente que é professor, a gente vai dar aula até debaixo de uma árvore, se for preciso, em muitos casos. Verdade. E aí, eu quero que você me explique, assim, você que já tem uma experiência de anos dentro da educação, o que é que você observa, então, que mudou daquela época para hoje? Você que começou a dar aula ali no início dos anos 2000, que passou por todo acompanhou, né, esse processo de transformação da educação, porque a gente sabe que a escola, ela é um ser vivo quase, né? Ela muda todos os dias, todos os momentos, mas o que é que você tem a comparar, assim, de diferença que você pode falar assim, não, quando eu comecei era desse jeito e hoje é totalmente diferente? Azura, vamos começar por algumas coisas que mudam no papel. O Brasil tem muito isso. Né? Por exemplo, eu comecei a dar aula, a gente não tinha ano no ensino fundamental, eram séries. Sim. Você, quando estudou, quando você terminou o fundamental, já era nono ano? Já. A minha transição foi quando eu estava justamente na 8ª série, que virou nono ano. Nessa época eu trabalhava em Penedo, né? no Nossa Senhora de Fátima, aquelas escolas particulares ali. Tem 3, se eu não me engano, grandes escolas que competem ali com a parte de ranking de Enem. Eu lembro que, olha, o ensino fundamental agora vai ser de 9 anos.
Então, todo mundo ficava assustado. Como assim? A gente vai ter agora o 9º ano, é um ano a mais? Só que ninguém falava que não era um ano a mais, não é? O que foi anexado ali foi o que a gente chamava de pré, que virou o primeiro ano. Então, as nomenclaturas mudam muito, tá? Agora, o 9º ano e a 8ª série que eu fiz, é a mesma coisa, os conteúdos são os mesmos. Então, primeiro, as mudanças. Novo ensino médio. Novo ensino médio na escola particular não tem quase nenhuma diferença. Agora, na escola pública, né, tá tendo muita diferença, e aí eu não vou entrar no mérito se melhor ou pior. Agora, uma coisa que a gente percebe que mudou muito na educação, muito. Olha, quando eu comecei a dar aula, eu lembro quando eu fiz o concurso do Estado em 2004... final ali do Ronaldo Lessa, que o Telton Vilela entrou e assumiu o reajuste dos 100%, que todo professor ficava... Eu lembro quando eu entrei em Igreja Nova, lá no Pedro Reis, foi logo nessa época, teve o concurso, chamaram os concursados, chamaram os monitores, e eu lá sentado na sala dos professores, e todo mundo, eita, o salário aumentou, dobrou o salário. Eu lembro que na mesa lá da escola, os professores veteranos que se aposentaram já há muitos anos, eles comentavam, a educação não é mais a mesma. A educação de hoje, meu filho, vocês agora vão sofrer. Então, assim, eu vou pegar do princípio que, quando eu comecei, os professores que já estavam ali com 20 e 30 anos de sala de aula já estavam desanimados com a educação. Né? Já tinha esse declínio, de acordo com eles. Mas eu vou falar a minha experiência. Olha só, o aluno de hoje ele não é nem melhor nem pior do que o aluno de antigamente em educação, em respeito e em conhecimento. O que eu sinto muita falta hoje é do apoio familiar. Para mim, o pior, né, o maior gargalho, me ajuda aí, o maior calcanhar, né? O maior percalço. Isso, assim. O maior percalço da educação hoje é o apoio familiar. Existem famílias que sim, que apoiam a escola, que acompanham o processo, que identificam as falhas dos seus filhos, que sabe quando realmente precisa colocar o aluno para fazer um reforço e tal. Mas existe aquela família que não, que acha que o conhecimento tem que vir pelo oxigênio, pelo ar que respira, que o professor ele tem o dom de transmitir o conhecimento, talvez com magia, e toda falha no processo é direcionada ao professor. Existe até uma tirinha que anda aí nas redes sociais, todo ano ela volta a fazer sucesso, que é aquela do aluno, quando na minha época, lá em 2000, quando ele tirava a nota baixa, os pais iam lá e reclamavam do aluno, né? Brigava com o filho, e hoje eles vão querer cobrar do professor a nota baixa ou o não sucesso do filho. Então, hoje, a falta de apoio da família, e eu estou generalizando, mas me perdoe, eu sei que tem famílias maravilhosas que acompanham de perto, mas infelizmente a maioria não, e isso aí deixa muito a desejar. Agora, uma coisa que mudou muito na educação, e eu sei que você vai tocar nesse assunto, é a facilidade que o aluno tem hoje de aprender. Porque, vamos lá, em 2000, como é que o aluno estudava? Ou o aluno estudava pelo seu livro. Vou falar de 2000 até 2010. Sim. Tá? Que eu lembro que em 2010, as escolas já tinham sala de informática, mas a internet era muito precária, ainda era de escada, era uma coisa que praticamente não existia. Celular com internet 2010, 2011, 2012 era raro, mas vamos fazer o seguinte, de 2000 a 2010... De 2010 a 2020 e de 2020 para cá, da pandemia para cá. Eu digo a você que a minha experiência em educação, ela se divide em 3 blocos. Tá? Agora eu falando não da família, a família continua a mesma, falando do aluno. O aluno de 2000 a 2010, quando ele queria estudar, ele só tinha o quê para estudar? Cidade pequena, biblioteca não existia, não existe, na verdade. Então ele tinha o livro, que a maioria das vezes era um livro já usado do ano passado, as anotações do caderno, só. De 2010 a 2020, alguns alunos começaram a ter acesso à internet. Mas o que a gente tinha na internet também era muito pouco. Muito pouco, era questão de pesquisa, pesquisava uma coisa, tinha aquele monte de informação, você não sabia como usar. Você lembra que, por exemplo, eu lembro quando o Matemática Rio, o professor lá começou a lançar o canal dele no YouTube de matemática, eu esqueci o nome dele agora, se lembrar depois a gente fala. Um ótimo professor, mas foi um dos pioneiros a lançar um canal no YouTube de matemática. E aí depois, todos os meus alunos aqui de Arapiraca naquela época, que tinham acesso à internet, assistiam.
E o que é que dava retorno financeiro naquela época? Era o professor explicar os conteúdos do livro. Porque o aluno queria estudar, por exemplo, quer estudar equação do segundo grau para uma prova. Ele ia lá no canal do Matemática Rio. Procurava né? Segundo grau, Mudou muito isso. Demais. Mudou muito. Agora, minha gente, de 2020 para cá, depois da pandemia, o acesso à informação mudou radicalmente. Jamais eu vou dizer que o aluno ele não precisa da escola e ele não precisa do professor. Agora, aquele aluno responsável, comprometido, que tem facilidade de estudar só, esse aluno ele está estudando um horário na escola e em casa o que não falta para ele é suporte. Porque hoje nós temos o que é de e-book. Canais, isoladas. Então, eu tenho muito aluno, Azura, que chega na sala de aula hoje com o livro todo respondido. Eu vou responder uma questão, o aluno ele já está com todas as questões respondidas e ele só vai tirar dúvida em uma ou duas que ele ficou com, né? Agora, tem aquele aluno que não vai estudar. Independente. Que não vai responder, mas o acesso à informação hoje é muito diferente do início da minha trajetória como professor. Muito diferente. Eu acredito que a maior diferença está sendo essa. Caraca. Você citou, inclusive, a pandemia, né? Na sua fala aí. Quando a Miley veio aqui, né? A psicóloga que participou dessa temporada, ela falou muito sobre o impacto que a pandemia teve nos estudantes de maneira geral. E ela trouxe muito para a parte do mental mesmo, de como muitos desenvolveram ansiedade, muitos alunos não estavam preparados para ser tirados do convívio social, né? Então, eles estavam acostumados a ficar com os colegas, com os amigos, de repente, sem ficar em casa trancado 1 ano e meio, vendo o pessoal online ainda assim. Então, ela falou muito sobre esses impactos. Dentro da sala de aula, você conseguiu observar também, porque, por exemplo, hoje a gente tem muito disso, né? Tudo que acontece hoje de ruim vai surgir alguém dizendo assim, porque esses alunos são os alunos da pandemia, foi a época da pandemia, isso que estragou as escolas, isso que fez os alunos ficarem assim. E como você bem citou, a educação ela já sempre veio nesse declínio de maneira geral, assim, da falta de suporte do governo, da própria escola, às vezes, dos pais, como você mesmo citou, da família, né, de maneira geral. Então, você consegue observar que, de fato, existe um impacto sofrido, por exemplo, os nossos estudantes hoje pela pandemia? Ou você considera que isso já vem de outros lugares e você acha que a pandemia só agravou um problema que já existia? Eu vou responder sua pergunta, mas falando da pandemia, eu quero entrar em um caminho mais amplo. Cara, a pandemia, ela foi cruel em todos os sentidos. Não vamos nem falar no processo da doença em si. Sim. Mas em todas as profissões. O que teve de gente que entrou em depressão porque ficar trancado num quarto não é para todo mundo. Lembra que você me perguntou no início, Magno, por que você foi fazer educação? Eu não tinha aptidão para nenhuma profissão em que eu ficasse isolado. Nunca tive. Eu nunca me identifiquei em ser bancário, em ser advogado. Algo que eu precisasse ficar trancado, mesmo que o advogado tenha as audiências, mas ele passa muito tempo... tempo isolado. Né? Isolado. E a pandemia fez com que todos ficassem isolados. Minha gente, eu acordava já pensando na minha jornada de 3 horários trancado em um quarto. Sim. O que teve de professor que entrou em um processo de depressão imagina a cena, gente. Você está falando o dia todo sozinho. E literalmente sozinho, porque, assim, a minha metodologia ela teve que ser altamente modificada. Azura, eu nunca imaginei, eu com 20 anos de sala de aula, ter que criar uma nova metodologia. Dizem, nas escolas que eu trabalho, que existe o Magno antes dos filhos e o Magno depois dos filhos. Eu não comento nada sobre isso, porque é um assunto longo, mas aqui a gente está conversando sobre isso. Meus filhos nasceram em 2017. O Magno de 2017, 2018, 2019 era o mesmo Magno de 2000, 2001, 2002. Quem estudou comigo nesse período sabe, é aquele Magno menos flexível. 2020 eu comecei a dar aula online e não começou todo mundo com a mesa digitalizadora. Não foi assim, cruel, né? Foi cruel. Foi cruel. Tinha gente que botava um celular em cima e com a câmera ligada. Não existia, ninguém sabia de Zoom, ninguém sabia de nada. Tentava fazer pelo WhatsApp, não dava certo. Tentava fazer pelo Message. Era pior. Então, assim, ninguém sabia por onde transmitir a aula. Primeiro processo foi esse, por onde transmitir a aula. Até porque todo mundo achou
achou que ia ser 15 dias no máximo. Que ia ser uma coisa bem mais breve, Sim. Né? Então, assim, os improvisos, comprar aquele suporte de celular para o celular ficar filmando a aula, você escrevendo numa folha. Gente, aula de matemática em 2020, sem você ter todo um suporte, é complicado. E aí as primeiras semanas era a semana de tentar improvisar como é que você ia responder as questões, como é que você conseguiria interagir com os alunos. Depois que foram criando os Meets da vida. Os mecanismos foram surgindo. Né, aí mesa chegando, a gente comprando mesa, as escolas enviando mesa pra gente. Beleza, esse processo, depois de um mês mais ou menos, a gente conseguiu estabilizar. Mas foi estabilizado. Aí fomos criando as salas, não foi isso? Foi. Ai, meu amigo, foi outra pancada. Transmitir aula numa sala... Gente, tinha as salas virtuais. As salas com 40... Tipo assim, você tem quantos alunos no terceiro ano A de uma escola aí? 40, 30, 35, 40? Entravam uns 30 alunos. Tinha sala que um ou dois falavam. Quando falava alguém, né? E aí, assim, eu lembro de uma cena que quando eu acabei a aula, eu acabei, sabe assim, pra baixo. Assim, minha gente, eu não tenho como ficar dando aula sozinho. Só eu falo, eu pergunto e ninguém responde. E aí foi onde eu disse, não, vou ter que mudar. E aí eu comecei a colocar na minha aula uma música. Do nada eu apertava uma buzina. Eu lembro até que quando eu acabei a aula, um pai entrou em contato com o coordenador e disse, a aula do professor Magno tá muito boa. Meu irmão, quando eu ouvi isso, eu disse, cara, eu acho que é esse caminho. Fazia a aula com um pouco mais de descontração, um pouco mais de dinâmica. E aí a gente conseguia fazer 20, 15, 10 alunos participarem. Tá? Já não era uma solidão tão grande. E você fica falando sem saber se tem alguém ouvindo, né? Mas, meu amigo, no final do dia, quando você dava ali 12 aulas, você estava morto. Porque você tinha que ter um personagem, um psicológico para responder as questões, para dar aula, e um personagem pra você tá animando, entendeu? É tipo ter uma torcida ali do seu lado, um animador, alguma você coisa. Acreditado que você tava fazendo. Isso, ainda, né? rapaz, é assim. E do nada você criando um personagem, Pedrinho, o que é que você acha? Para que os outros começassem a participar. Então, assim, foi desgastante demais esse período. Só que nesse período, o que acontece também nesse período? Nesse período foi onde os alunos começaram a perceber que dá para estudar online. Os professores começaram a perceber que dá para criar os canais. E o que nós temos hoje de amigos que têm canais, né? Tem o professor Lucas e o professor Cabral que criaram um canal agora no YouTube de resolução de matemática e física. Então, isso só foi possível também por causa desse esforço todo. Agora, direciona a pergunta, por favor, que a gente se perdeu no meio do caminho aí. Não, eu tava perguntando para você com relação aos alunos, se você acha que isso realmente teve um impacto na forma como eles aprendem, porque hoje em dia, por exemplo, quando um aluno chega, vamos supor, no primeiro ano, sem saber uma equação do primeiro grau, vamos dizer assim, que é assim, já é uma coisa muito absurda. Com o segundo grau, vou colocar segundo grau porque o primeiro chega sem saber nada. E aí, geralmente, muitos professores falam, porque esses são os alunos que vieram da pandemia, que tiveram a aprendizagem defasada. Você realmente considera que isso aconteceu ou não? Aí voltando, ligando agora. Depois da pandemia, Azura, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. A dificuldade do aluno virou... o aluno chegou com dificuldade em tal assunto porque assistiu aula em 2020 e 2021 em casa. Isso a gente está falando de escola particular. Sim. Né? Mas na rede pública foi bem mais complexo. Foi bem mais complexo, bem mais complicado, né? A gente teve muito, acho que uma dificuldade, porque assim, se a escola particular, querendo ou não, tem um recurso mais imediato, vou assim dizer, para lidar com a situação, teve problema, imagina a educação pública que sofreu com o despreparo dos professores, de coordenação, do próprio município, do próprio estado de Ampará. Isso que eu citei, Azura, foi na rede particular. Eu lembro que eu sou concursado em um município, na época eu estava em 2, e assim... Vídeo, aula ao vivo, não vou citar o nome de município nenhum, mas aula ao vivo não tivemos. 2 anos sem aula. O que tinha era atividade impressa que a gente levava para casa, uma aula gravada que eles tentavam mandar no grupo de WhatsApp. Só que, por exemplo, tem uma cidade ali que hoje eu tenho certeza que 50% dos pais não têm celular com internet ainda. Agora, volte para 2021, 2021. Não tinha. Agora, esse aluno, aí voltando aqui para o aluno. 2022, quando voltou
Me corrija, tá? Mas eu acho que 2022 foi o primeiro ano que nós voltamos, onde o aluno que não se sentia à vontade ainda podia ficar em casa, não era assim? Sim. A gente tinha aula gravada, não era assim? A gente ainda tinha alguns... Pronto, na sala dos professores era o que se comentava. Essa turma está com muita dificuldade por causa disso e tal. Mas, olha, 2022 eu concordo. Porque lembra daqueles alunos que ligavam a câmera e iam dormir? Pronto, concordo. Inclusive, eu sofri um problema que foi eu escutar o ronco do aluno durante a minha aula, assim. O cara dormiu com o microfone aberto, foi, então assim foi. Isso aí é... Rapaz, depois, quando eles voltaram, eles comentavam, professor, lembra de fulano? Uhum. Aí ele ligava a câmera e ia ficar jogando videogame, não sei o quê. Então, assim, 2022, 2023, 2024... 2025, estamos em 2026. Não dá para ter ainda essa lacuna, não existe mais. Por quê? Na matemática, você vê todo o conteúdo até o 9º ano. O ensino médio é repetição, com aumento de dificuldade, sim, mas não tem nada novo, a não ser número complexo, que muitas escolas nem colocam mais como pré-requisito, porque não é cobrado no Enem. Mas olha só, chega no primeiro ano de ensino médio, conjunto numérico, ele já estudou. Então, o aluno que não estudou lá na época da pandemia, está vendo no ensino médio, né? Função do 2º grau, vamos lá, Bhaskara, 9º ano. O aluno não viu no 9º ano, ele viu no 1º. Ou ele teve que revisar no 2º, ou ele teve que revisar no 3º. Então, não. O que eu vejo hoje não temos mais aluno em sala de aula, alunos com dificuldade, com lacunas, com déficit de aprendizagem por causa da pandemia. O que nós temos hoje são alunos que não aprenderam no processo correto, que não estão querendo correr atrás e pode ficar jogando essa dificuldade em N lugares, N fatores. Que não era para existir isso. Porque, olha só, eu tenho uma aluna que ela tem um laudo de TDAH. O TDAH é um aluno que tem dificuldade em absorver informação, principalmente em ambientes com ruídos, né? Essa aluna, a mãe veio conversar comigo e eu indiquei dois canais pela internet, YouTube, enfim, para que ela acompanhasse aquele material online. Aquela menina está pegando o assunto de uma forma espetacular. Ela vai para a escola, aquela parte que ela não conseguiu entender por causa do som normal da sala de aula, ela chega em casa, revisa nesse canal e o conhecimento dela não está ficando com lacuna. Não está ficando com lacuna. Então, essa desculpa de dizer que eu não estou conseguindo aprender o conteúdo, que é por causa da pandemia, não dá para aceitar mais. Os pais, vocês que estão em casa, vocês conseguem tirar toda a dificuldade do seu filho, vocês conseguem acabar com essas lacunas, desde que o seu filho queira e que vocês encontrem um canal de apoio correto. A escola, mais esse suporte em casa, vai fazer com que o seu filho ele consiga evoluir tranquilamente. Magno, você é pai, né? Como você citou aí, de 2 crianças. Inclusive, hoje eu vi o Antônio, filho do Magno. É o cuspido, assim, é a cara dele. Assim, meus gêmeos estão com 8 anos, tá danado. E aí, eu queria que você me ajudasse a entender um pouco essa situação. Você mesmo falou que hoje em dia muito se culpa a escola, né? Os pais já chegam na escola querendo dizer, a culpa é da escola, porque a escola não ensinou, porque meu filho não performou bem. A gente recebeu aqui o João também, gestor de Santa África, ele falou que acontece muitas vezes isso também, né? O pai já chega dizendo, a culpa foi do professor. O meu filho não foi aprovado porque ele não teve N apoio da escola, N apoio do professor. E a gente sabe que virou quase uma cultura colocar o professor como inimigo, né? Antigamente, assim, e eu falo pela minha experiência enquanto aluno, eu lembro que a minha mãe dizia assim, o professor podia chegar e dizer pra minha mãe, Vitor fez isso. Eu poderia até talvez não ter feito. A minha mãe brigava comigo como se eu tivesse feito, porque a palavra do professor ela era lei, tanto dentro da sala quanto para ela. E hoje em dia, acho que agora que eu tô do outro lado, né, que eu sou professor, eu enxergo que muitas vezes eu tento fazer de tudo para abrir os olhos de pai, né? Eu trago aqui, olha, a nota foi assim, a prova foi assim, eu fiz isso, aquilo outro. E ainda assim o seu filho realmente não se interessou, não quis estar, às vezes ele nem assiste a minha aula, e ainda assim o pai questiona a metodologia, o porquê você não fez. Então, assim, a gente tem visto
essa cultura de condenar o professor, de atacar o professor, vindo de todos os lados, né? Essa semana, eu sei que esse episódio vai sair um pouco depois, mas essa semana a gente teve o caso aí de uma professora de São Paulo relatando que alguns alunos, ela estava tomando água num copo e os alunos colocaram um pedaço de vidro dentro do copo dela, né? E aí ela disse que o que mais impressionou ela foi que ela viu que um aluno tinha feito isso e os outros alunos não falaram nada, eles sabiam e ficaram cochichando, rindo. Então, assim, criou-se uma cultura de crucificar o professor, né? De colocar o professor nesse lugar de inimigo dentro da sala de aula. Você, como pai e como professor, que você acaba lidando com esses dois lados, né? Porque você é pai de alunos que estudam em colégio, porque ele tem professores e você é professor, você está do outro lado. Como é que você enxerga esse processo? Onde é que está o problema e o que isso impacta na educação hoje em dia? Azura, é interessante essa pergunta, muito interessante, porque quando eu não tinha filhos, eu tinha uma ideia da escola. Tá. O papel da escola. O papel da escola é transformar pessoas em seres críticos, que conseguem saber o que é ético, não ético, verdade, não verdade, pensar, raciocinar, crescer. Quando eu falo crescer, intelectualmente, profissionalmente. Esse é o papel da escola na minha visão. Além disso, antes de ter os filhos, eu achava o seguinte: a escola, ela consegue fazer 70% desse processo. Ou seja, eu achava que só em você ir para a escola estudar 70% do que era necessário de conhecimento, você ia absorver na escola. Hoje eu tenho filhos e eu sei que não. A escola, ela mostra o caminho. O caminho é aqui. Quando você está dando aula, química orgânica, que eu citei no início, você tem ali quantas horas hoje para dar, quantas horas aulas para dar esse conteúdo todo? Completo, se a gente pegar do início ao fim, umas 8, 10 horas. 8, 10 aulas. O aluno não vai aprender isso em 8, 10 aulas. O aluno que já tem aptidão, ele não vai aprender. Por isso que a gente tem atividade de sala e a de casa. Não tem? Tem atividade de sala, tem escola que chama de proposto e... Esqueci. De aprendizagem, né? Isso, vamos lá. Aplicação em proposto, enfim. Consolidando, né? Se o aluno não fizer atividade de casa, ele não vai conseguir absorver o conhecimento necessário. Pronto. Isso aí é certo. Não consegue. Ele tem que fazer as questões de sala de aula, que são 5 questões ali por capítulo, 5, 6 questões por módulo, e umas 10 para casa. Aí é onde entra a família. Os meus 2 filhos já estudaram no Santa Afra e hoje estão no Coque. As 2 escolas, para mim, são espetaculares. Nenhuma das duas conseguia fazer meus filhos aprenderem o suficiente para tirar uma nota boa se não tiver uma professora de reforço ou a mãe. Isso é muito importante. Eu não estou dizendo que a escola está errada. A quantidade de conteúdo que vem de lá de cima, INEP, MEC, tudo. A quantidade de conteúdo que a BNCC manda é extremamente grande. Azura, a gente tinha... a minha época é diferente da sua. Mas eu estudei um livro por ano. Um livro por ano. Eu comecei a dar aula um livro por ano. Como é que eu fazia o planejamento? Eu abria o livro, tinha 12 capítulos. Se eu tenho 12 capítulos para 4 bimestres, né? Vou dar 3 capítulos por bimestre. Eu tenho que dar hoje, minha gente, dependendo da escola, 3 livros num bimestre. É humanamente impossível o aluno aprender e absorver o conhecimento necessário só na escola. Aí vamos lá. Cada cabeça é um mundo diferente. Anthony pega a matemática assim. Anthony pega a matemática e não é porque o pai é professor de matemática, nasceu assim. Então, a minha esposa tem uma paciência e uma aptidão por ensinar maravilhosa. A gente chegou a colocar um professor de reforço ali em 2022, tá? Porque hoje eles estão no 3º ano do ensino fundamental com 8 anos. Então, quando eles estavam iniciando, a gente colocou um professor de reforço. Mas a minha esposa... ela tem uma aptidão tão grande que eu até digo, meu amor, por que você foi fazer enfermagem? É uma aptidão, meu irmão, olha, eu vejo quando ela chega do trabalho, ela tira 1 hora para um e 1 hora para outro. Então, ela pega a matemática com o Anthony, faz todas as atividades de sala,
e faz ela no trabalho, quando ela está ali no horário de almoço, ela pega na internet atividades prontas extras, e aí quando acaba a atividade da escola que veio para casa, ela passa essa atividade extra. O Anthony faz as de matemática rapidamente, mas tem uma dificuldade muito grande em ciências, artes, muito grande. Demora muito. A Maria Vitória, se deixasse por ela, ela não saberia hoje nem somar, nem multiplicar, nada. Se dependesse só da escola, ela não saberia. Mas ela aprendeu. Por quê? Porque tem um suporte extra. Então, ela sabe adição, ela sabe subtração, ela sabe multiplicação, ela sabe divisão, ela sabe tudo que é para saber até o 3º ano. Não perde para o Anthony em conteúdo de matemática, em nada. Agora, demora mais, requer mais paciência, e aí é onde entra a família. Tem o suporte da mãe. A mãe é um espetáculo. Pai, você ajuda? Eu tenho bem menos paciência, viu? Bem menos paciência. Mas está chegando as questões que a mãe vem, e aí eu, como professor, sento com ela e a gente cria estratégias para melhorar. Já na parte de artes e de ciência, a Maria Vitória pega muito mais rápido. Filho do mesmo pai e da mesma mãe, filhos. Só que a Maria Vitória tem uma aptidão muito grande, ela pega muito mais rápido o conteúdo de ciências e artes. Então, assim, eles conseguem só na escola? Não. Então, assim, o recado que eu quero deixar aqui hoje, não ache que nenhuma escola, porque é muito mais fácil a gente trocar de uma escola para outra. Não, vou sair da escola A para a escola B porque o meu filho não está aprendendo o conteúdo. Na B vai ser a mesma coisa. Você vai para C, pode piorar. Pode piorar porque se você tiver uma turma com muitas crianças que atrapalhem com barulho, com desorganização, vai dificultar mais ainda, porque para aprender a gente precisa de silêncio. A gente precisa de organização. Então, o papel da família é importante. Não existe conhecimento, não existe acréscimo de informação se não tiver a parceria da família em casa. Cara, interessante porque a Maeli falou muito disso. Ela falou a mesma coisa, que ela é psicóloga, né? Veio aqui, ela falou a mesma coisa. Ela disse, eu consigo observar a diferença, os problemas escolares que os meus pacientes chegam quando eles têm o apoio da família e quando eles não têm. É muito diferente, assim, a forma como o aluno lida com a frustração, com o não aprender, com a dúvida, até isso, assim, é muito diferente quando a família está presente. Então, a gente já conversou sobre muita coisa de escola aqui, né? E aí um tópico que é quente, né? Que eu já falei pro João que é um tópico polêmico, aqui não só em Arapiraca, mas no Brasil, em todos os lugares, é a questão do resultado que as escolas entregam no final desse ciclo, né? A gente sabe que muitos alunos, acho que principalmente em cidades... Falando assim, porque como eu vim de São Paulo, já troquei muito de escola, né? Minha mãe vivia me jogando de um lado pro outro. Mas aqui é muito comum, geralmente, os alunos entrarem em uma escola pequenininho e saírem já no 3º ano. Tem essa cultura, né? De se crescer dentro daquela escola. Hoje em dia até se perde um pouco mais, mas é uma cultura mais clássica aqui, vamos assim dizer. A gente sabe que o Enem, querendo ou não, ele é como é que eu posso dizer? Ele é um platô que muitas escolas querem alcançar e superar, né? Assim, resultado. A gente falou muito sobre ranking aqui durante essa temporada, sobre o entregar o resultado, sobre como a aprovação ela acaba na mente do aluno definindo muito do que ele vai ter pro restante da vida dele, né? E a gente sabe que o Enem, querendo ou não, ele vem passando por diversas mudanças e diversos problemas aí, né? Acho que foi o Enem mais polêmico dos últimos anos, foi esse último Enem aí. A gente teve o problema de vazamento de questões, depois a gente tem a redação com notas geralmente esquisitas, agora saíram os microdados do Enem, e aí o mesmo corretor dando 600 e o outro 1.000 para uma redação, que é algo que, querendo ou não, acaba deixando nossos alunos muito inseguros nesse período, né? Com relação a essa parte do resultado, eu queria que você me dissesse, assim, o que você enxerga que um aluno que quer ter um bom desempenho em matemática, agora focando na sua área, o que é que você acha, então, assim, que os professores e os alunos devem buscar nesse período especificamente, de forma separada, né? A gente falou aqui sempre nos episódios um pouquinho para os alunos e um pouquinho para os professores. Vamos começar, então, pelos professores aí. O que é que você acha, então, que está faltando para alguns professores ou que precisa ser feito nesse sentido? Então, é interessante a gente observar que a evolução, pronto. Quando eu comecei a dar aula, ninguém se preocupava em resultado. Existia até uma história muito forte. A escola prepara para a vida. E hoje as escolas estão muito focadas em preparar para aprovar no Enem. Não é? O Enem ele começou em 1998. Vou resumir, porque se for falar de Enem, a gente fica aqui 2 dias. Então, o Enem ele começou em 1998, foi um projeto do Fernando Henrique Cardoso. Eu fiz o Enem em 98 como aluno. Só que vamos mentalizar a seguinte situação. Eu sou aluno da Fundação Bradesco.
Eu estudei na Fundação Bradesco, 7ª série e 8ª série, que hoje a gente chama de 8º ano e 9º. Primeiro, segundo e terceiro médio. Então, eu estudei lá 5 anos. Hora nenhuma, os professores entravam na sala de aula falando o vestibular de tal lugar é assim. Vestibular de tal lugar é assim. Não existia isso. Não existia. Os professores estavam preocupados em dar o conteúdo que a BNCC da época exigia. E era uma loucura, porque a BNCC matriz era uma e cada estado quebrava como queria. Você tem ideia, Alagoas pegava o livro de biologia do terceiro ano, jogava para o segundo ano, e pegava o do segundo e jogava para o terceiro. Quem estudava em Alagoas e ia fazer um seriado em Pernambuco, quebrava as pernas, porque genética lá era no terceiro e genética aqui em Alagoas era no segundo ano. Então, ninguém preparava para vestibular, não. Não existe. Começou a se falar em vestibular de 2009 para cá. Tá? As escolas particulares já falavam muito no PSS. PSS em Alagoas, gente, para quem é jovem não sabe nada do que eu estou falando. Mas é o PSS que tem em Pernambuco hoje, né? Estadual de Pernambuco. Sim. Você fazia uma prova no final do primeiro ano, final do segundo ano, final do terceiro ano. Então, como eu sou cria de escola particular, em 2004, 2005, em Penedo, já tinha uma competição forte das escolas particulares para ver quem aprovava no PSS. A gente ia fazer o PSS para fechar a nossa matéria. Eram 32 questões, se eu não me engano. Me corrijam aí nos comentários. Umas 4 por área, se eu não me engano. Então, era obrigação do professor de matemática fazer o PSS para fechar a prova de matemática. Entendi. Você ia fazer a sua de química. Então, nessa época, começou a criar a cultura do professor ter resultados. 2005, escola particular em Alagoas tinha essa cultura. Geral, falando de Estado, falando tudo, começou em 2009 com o Enem. O Enem em 2009 teve uma grande reformulação, porque o que era o Enem até então? 120 questões, tudo misturadas. Minha gente, se você pegar uma prova do Enem de 2007, 2008, eram 120 questões, você não sabia o que era matemática, química, física, você não sabe que era tudo misturado. 2009... a atual gestão, né, o atual presidente, junto com o pessoal lá, tiveram a ideia de pegar o Exame Nacional do Ensino Médio, que até então o único objetivo dele era qualificar, ranquear o ensino pelo Brasil, como o ENAD faz com algumas universidades, com os cursos universitários, como hoje nós temos o IDEB, né, que vai medir o índice no município. O Enem tinha esse objetivo. Aí o presidente da época, junto com o MEC, com o Ministério da Educação, pegou essa prova que já era aplicada e separou em 2 dias, em 2 cadernos. Redação à parte, né? Mas 2 cadernos. Só que você é da época que era sábado e domingo, não era? Era da época que era seguido. Né? Que as pessoas saiam de lá de cadeira de roda. Porque imagine você, até então o vestibular tinha 32 questões com 4 questões abertas. Do nada, o aluno vai fazer 90 questões num dia. 90 no outro. 4 horas e meia, não era assim? Com a redação no primeiro dia ainda. Aí esse dia era de 5 horas, ou era 5 e meia. 5 e o outro dia era 4 horas e meia. Sábado e domingo. Quem era evangélico que não podia fazer a prova no sábado, ficava trancado na escola até 5 horas, 6 horas, para depois fazer a prova. E no domingo de manhã já tinha outra prova. Então, assim, era desumano. Era desumano. Não era uma prova de conhecimento, era de resistência física. De resistência física. E outra coisa, ninguém estava acostumado a ler questões com aquele texto, não. Então, a gente não era instruído, inclusive, em muitos casos, né? A gente gostava de questões, resolva, calcule, desenvolva. Então, meu amigo, primeira coisa que o professor teve que criar, ele teve que ser moldado a querer resultados no Enem. Isso era uma coisa que não existia. A gente estava preparando para a vida. Se o aluno passasse no vestibular A, no B, no C, né? Agora, de 2009 para cá, criou essa cultura. E aí veio a cultura, por quê? Porque começou a criar ranking. A escola boa é que aprova, o outdoor maior. Então, veio tudo isso. Então, hoje, todo professor da rede privada, ele tem um relógiozinho assim com ele, que é praticamente assim, eu estou indo bem ou não, de acordo com a quantidade de aprovações que está tendo, a nota que está saindo no Enem. Tipo, a nota de matemática das escolas particulares que eu trabalho, uma subiu muito, graças a Deus, e a outra não. A outra teve uma redução pequena, acho que uns 7 pontos em relação a 2024. Mas a gente já está sentado, a gestão da escola, estamos sentados, os professores de matemática, para a gente ver o que aconteceu. Isso não existia antigamente. Então, hoje, todo resultado que sai do Enem,
a escola senta com os professores. Melhorou? Melhorou por quê? Regrediu? Regrediu por quê? Isso, professor. Agora vamos falar do aluno. O aluno, antigamente, eu lembro que... Pronto, vou citar algo que me chamou muita atenção. 2008 foi o meu último ano trabalhando em Penedo. Penedo tinha duas usinas de cana, de álcool, de açúcar, enfim, duas usinas. Que é a Marituba, que fica na região de Igreja Nova, mas é perto de Penedo, e a Paísa, que é em Penedo mesmo. Então, o polo de engenharia, de agronomia, era muito forte. Muito forte. Então, todos os meus alunos que estudavam em escola particular, eles falavam enfermagem, 2005, 6, 7, 8, eles falavam enfermagem, falavam em agronomia, direito, odontologia, raramente alguém falava em medicina. Raramente. Tipo, eu acho que eu tinha, de 200 alunos em escolas particulares, eu acho que tinha 2 ou 3 que falavam em medicina. Caraca. Agora, o curso de engenharia e o curso de direito era altíssimo. Enfermagem também. Eu tenho muitos alunos enfermeiros. Muitos alunos enfermeiros. Aí, o que acontece? Os alunos, naquela época, já estavam tendo aquela cobrança. Quando chegava ali no segundo ano, principalmente no terceiro ano, já começava a procurar cursinho. Eu lembro que tinha muita gente que saía de Penedo para fazer cursinho no Fismat, aqui em Arapiraca, no Coque, cursinho. Lá em Penedo tinha 2 cursinhos também. Inclusive, eu levei uma equipe para fazer um intensivão lá 3 meses. E foi uma experiência boa, porque já existia essa cobrança. Talvez os cursinhos em 2005, 2004, eles não tinham um ranking tão bom como eles começaram a ter de 2008 para cá. Sim, sim. Tá? Então, assim, a cobrança com resultado, ela começou muito em 2008. Muito. E hoje, eu vou dizer com você, hoje está uma coisa fora do normal. Porque, por mais que você trabalhe numa escola que não tenha tantos alunos com o hábito de estudar, é inevitável chegar no terceiro ano do ensino médio e eles não começarem a falar de Enem. Né? O que é que cai no Enem? O que é que eu preciso estudar no Enem? Como eu vou tirar uma nota boa no Enem? Professor, me deu uma dica. O meu Instagram, ele chega a um ponto de ficar congestionado de tanto aluno pedindo dicas, listas. Alunos que já estudaram, alunos que assistiram um aulão, alunos que viram uma revisão em uma cidade aqui vizinha, como a gente trabalha em algumas cidades prestando alguns serviços. Então, assim, o interesse é muito grande e não existia. Isso é bom, é muito bom. Lembra dos cursos preferidos? Hoje ninguém fala mais em enfermagem, hoje ninguém fala mais em direito. Hoje é só medicina. Não acho isso ruim, tá? Eu não acho ruim, desde que você tenha vocação. Olha, sábado passado, um colega meu fraturou uma perna. E eu acompanhei ele aqui na UE. Que agora nem é UE, mas é outro nome. UEA, é alguma coisa assim. Enfim, levei no hospital aqui de urgência de Arapiraca. Meu amigo, eu tive o desprazer de ficar umas 4 horas no corredor esperando o atendimento, acompanhando esse meu amigo. E eu vou dizer uma coisa, Zura, com toda sinceridade. Não é a profissão, é a vocação. A gente iniciou falando sobre isso. É vocação, minha gente. Não adianta você querer fazer medicina se você não tem vocação. Olhe, lembra que eu disse que eu quase ia ser médico? Faltou o quê? A vocação, não foi? Eu arreiei, os meus nervos sumiram. É muita gente gritando, é muito sofrimento, é muita desumanidade, sabe? Gente jogada na maca ali nos corredores. Acabou, meu irmão, 4 horas que eu fiquei naquele corredor, eu acho que valia por 30 dias de aulas seguidas. Manhã, tarde e noite. Porque é vocação, minha gente. Não escolha a profissão pelo dinheiro. O dinheiro é a consequência, é a vocação. Magno, a gente está se aproximando já do final aqui do nosso programa, né? Infelizmente, mas você citou muito, inclusive, essa parte dos cursinhos, dos pré-vestibulares que surgiram. Quando o João esteve aqui, quando os professores estiveram aqui, a gente conversou muito sobre essa relação que existe, que o aluno desenvolve com o professor de fora da escola e o professor dentro da escola. Eu acho que todos nós que somos professores já experienciamos em algum momento o aluno que ele, sei lá, ele conhece um professor de fora, seja do YouTube, seja das plataformas isoladas que a gente tem aí, e na própria cabeça dele ele começa a antagonizar os professores, né? A colocar o professor da escola nesse lugar de não é um professor tão bom é um professor lá de fora que tá me ensinando tal coisa. E eu falo disso muito de um lugar com certa propriedade, porque como eu tenho isolada, né? Eu sempre falo com meus alunos, gente,
o que eu estou fazendo aqui não substitui o que é construído na escola. Até porque aquele professor que está ali com você, ele acompanha o seu dia a dia, ele está com você a semana inteira. Eu te vejo uma vez na semana e, assim, o que eu tenho para passar aqui é um conteúdo, obviamente. Eu vou passar dicas, vou passar macetes, vou passar, querendo ou não, formas diferentes de fazer a questão, porque a gente está focado no vestibular. Sim. Mas o que vai te trazer a base é o que o professor está passando, que ele vai vir ali do comecinho com você, ele vai ensinar o jeito mais clássico, na maioria dos casos, de fazer, ou talvez não, também ele tem outra metodologia. Como é que é essa sua relação nesse sentido, pensando nesses professores de cursinho versus o professor da escola? A gente teve, por exemplo, a Jane, que teve aqui, que é professora de redação, que ela citou algumas dificuldades que ela encontra, principalmente por ser professora de redação, porque eu acho que pega muito no pé essa questão da redação, os alunos encontraram um professor de fora e aí não querem mais fazer a redação da escola, não querem mais fazer os simulados que a escola propõe, porque a ideia deles é que tudo que é de fora é melhor. Você já passou por alguma situação dessa? Você lida bem com isso? Como é que você contorna essa situação? Então, olha, existe uma frase que diz que santo de casa não faz milagre. Né? Eu vou falar para vocês o seguinte: cada realidade é diferente uma da outra. Eu vejo como meus colegas de profissão aí falando situações que realmente chega a ser constrangedor. Mas não é só na escola. O aluno, hoje, ele está tão preocupado com o resultado que ele começa... O aluno que está preocupado com o resultado, lembra daquele aluno que está em busca de ampliar o seu conhecimento? Que ele começa a assistir a plataforma do professor A, do professor B, do professor C. E é normal que o aluno ache a didática do professor Azura melhor do que a didática do professor Magno. Eu acho isso um espetáculo, porque o aluno que ele não tem a curiosidade de estudar, de procurar a mais, talvez ele não consiga chegar nos seus objetivos de uma forma mais rápida. O que não pode existir é a falta de respeito, né? O que não pode deixar de existir é o respeito. O que não pode deixar de ter é o respeito. Então, o aluno está na aula do Magno, mas ele faz a isolada do professor B, então eu vou dormir na aula do Magno. E isso é uma falta de respeito. Isso aí é falta de ética, de cultura, de respeito. Ele está corretíssimo em ele assistir a aula do professor B também, entendeu? Não aconteceu comigo. Aí, eu não sei se é porque... Não sei se é a disciplina, não sei dizer. Mas já aconteceu em outros lugares do professor estar ali dando aula e o outro dormindo ou com o caderno fechado. Agora, não é nas escolas. Tem cursinhos aqui em Arapiraca que os pais estão pagando aí R$1.000 por mês. E o aluno, quando entra o professor A ou o professor B, ele sai, porque ele está fazendo já aquela isolada. Eu acho que o maior problema hoje é a falta de reconhecimento do próprio aluno e das instituições. Por exemplo, eu estou dando aula na escola Santa Afra, por exemplo, e no COC. O aluno estudou comigo 3 anos. A gente trabalha o Enem desde quando o Enem foi criado. A gente sabe o que foi descoberto agora, os vazamentos que surgiram agora, esse padrão que foi descoberto agora, já sabe. Eu já sei. Eu já sei exatamente quantas questões você vai encontrar no Enem desse ano, por conteúdo ou por habilidade, eu digo todas. Você vai encontrar tantas questões desse assunto, tantas questões desse assunto, tantas questões assim. Vai cair uma questão assim, vai cair uma questão assim. Estude isso para tirar 750, estude isso para tirar 850. Mas eu quero tirar 950. Aí você já tem que dominar muito. 750 em matemática, Azura, você tira sem ter domínio de matemática. Só ouvindo as estratégias da gente, as dicas. Só trazendo a TRI para o seu lado. Então, o que acontece? A falta de reconhecimento. O aluno estudou com você 3 anos na escola, lá no COC, lá no Santa Afra, lá na ESC, enfim, nas escolas que a gente trabalha. Estudou 3 anos com você. 3. Pegou todas as suas dicas, mas fez 2 meses de uma isolada. Que o cara é bom. O professor da isolada é muito bom. Mas na hora que ele passou em medicina, ele só tirou a foto com o professor da isolada. Ele só vestiu a camisa do professor da isolada. E o professor da escola... A escola, às vezes, fica escanteada. Eu não vou nem falar do professor, a escola toda, gente. Gente, eu já vi casos da escola ficar ligando. Ei, venha tirar uma foto com a gente. Minha gente, assim, é questão de lógica. Quem está mais tempo tem um peso maior na construção da personalidade. Gente, a forma com que você vai estudar. Isso tudo se aprende na escola. Agora, professor, você é contra a isolada? Não, eu sou um dos maiores apoiadores.
que você faça isolada, que você faça cursinho, que você estude em casa, que você faça o contraturno. A gente só não pode esquecer que tudo se completa, não é? O Davi, inclusive, quando ele esteve aqui, ele falou, né? Ele falou assim, não interessa pra mim, enquanto professor de sala de aula, o que o professor da isolada tá fazendo. Eu tenho que cuidar da minha aula, para que eu tenha certeza do que eu estou passando, e que eu confie no que eu estou falando. O que o aluno vai fazer com isso é a responsabilidade dele, querendo ou não, e a gente espera que o aluno tenha respeito, inclusive, pelo nosso trabalho, né? Com certeza. Você citou, inclusive, aí a falta de como é que dizer, valorização que acontece em algumas instituições com relação ao professor. Eu, e acredito que você também, graças a Deus, hoje estamos em lugares onde a gente se sente valorizado, e a gente sente que o nosso trabalho, ele tem algum sentido, né? Eu sinto que hoje em dia, por exemplo, e eu citei esses exemplos em todos os episódios aqui, se você pegar o celular hoje e abrir o Instagram e digitar educação, o que você mais vai encontrar é vídeo de professor desabafando, dizendo que não aguenta mais, que vai sair da educação, que largou a educação para fazer qualquer outra coisa. E eu acho que isso também é em parte... Obviamente, como você citou, tem o problema da família, tem a sociedade que trata hoje em dia o professor de uma forma totalmente diferente, mas eu acredito que as escolas, elas também, em alguns lugares, não valorizam o professor, não entendem ou não trazem para o professor uma oportunidade de trabalhar da melhor maneira. Por exemplo, eu trabalhei em uma escola onde eu precisei sair por motivos, assim, muito voltados a problemas da escola do que a aula era maravilhosa. Eu amava os alunos, a gente tinha assim, uma conexão muito massa, a aula fluía, os meninos gostavam de mim, mas eu tive muitos empecilhos com a escola, porque, por exemplo, preciso dar uma aula tal, mas hoje o professor vai ter um evento, os meninos vão estar não sei aonde. Mas a aula da sua semana que vem também não vai ter, professor, porque os meninos vão estar fazendo não sei o quê, mas aí na outra semana. E aí a escola vinha cobrar de mim, que era uma escola privada, né, um resultado que eu não tinha como entregar, porque eles não estavam me dando espaço para desenvolver o trabalho ali. Então, você que tem experiência já aí passou por 58 milhões de escolas, né? Em todas as cidades do estado de Alagoas e fora, Exagerado. Eu queria finalizar, eu acho, né? Esse episódio, finalizar esse bloco aqui, antes de você se despedir, obviamente, com você dando... com o episódio que a gente fez dos professores novatos, né? Eu pedi para que no final eles dessem uma dica para os professores que estão começando agora. E agora... uma pessoa muito mais experiente, o que é que você acha que é determinante para uma pessoa que está escolhendo a licenciatura agora, que está virando professor, dentro de tudo isso que a gente falou, desses problemas do Enem, de resultado, de cobrança, o que é que você acha que é importantíssimo para quem está entrando agora na sala de aula? Primeiro, vocação. Eu estou em sala de aula há 26 anos. Eu disse ao meu pai que eu ia parar de dar aula com 40, eu tenho 41. Eu acredito que eu vou dar aula no ritmo que eu estou dando hoje por mais 10 anos e depois eu pretendo ficar só com isolada ou só com cursinho, mas assim, não pretendo me afastar de vez. Por quê? Porque é vocação. É você fazer aquilo que você gosta. Primeiro passo, tá? Seja medicina, seja educação, qualquer curso que você for fazer, faça aquele curso que você tem vocação, porque não é trabalhar um mês, é trabalhar toda uma vida, né? É pegar ali dos 20 e poucos anos até 60, 70, a aposentadoria não existe mais, então você vai até uns 80, 90 anos. Tem que ter amor. Segundo é ambiente de trabalho, minha gente. Não tem segredo. Você acabou de citar, é ambiente de trabalho. Às vezes, o ambiente de trabalho, a escola, o hospital, o escritório de contabilidade, ele é maravilhoso para você, Azura. Mas é péssimo para mim. E não adianta a gente ficar insistindo onde não faz bem. É verdade. Porque, olha, eu trabalhei em uma instituição aqui em Arapiraca que eu não me dei bem. Foi a única escola, em 26 anos de sala de aula, que eu não aguentei trabalhar mais de 2 anos. Mas todos os meus colegas que trabalham lá acham excepcional. Então, assim, não é defeito da escola. Foi questão de afinidade. De afinidade, né? Foi afinidade. Não deu certo, a alma não bateu e tudo bem. Então, às vezes, você está trabalhando em um local que você está se sentindo inferior, que não está lhe trazendo, não está lhe fazendo bem, que você está chegando em casa doente, repensando a profissão. Se você gosta de dar aula, o problema, então, não é a profissão, é o ambiente. E aí eu vou falar uma coisa, não quero que vocês me enxerguem como rude, tá? Como soberbo, não. Eu quero que você imagine o seguinte, todos somos capazes de passar em qualquer concurso. Se você está hoje numa escola que você não está gostando, se afaste, estude, que quando você voltar, você vai voltar bem melhor. Você vai voltar na escola que você sonhou. Você vai voltar no local que precise do seu trabalho. Às vezes você está no local
que o seu trabalho não é requisitado, não é necessário. Já tem 30 professores de matemática numa instituição. Uma mais, uma menos. Então, às vezes, você muda para um ambiente que você se faz necessário. Primeiro passo, tá? Tá no local que sintam a sua necessidade. E aí, meu amigo, outra coisa importante na nossa profissão é ver qual área, qual classe, tá? Vou chamar de classe. Você nasceu com um dom. Se você nasceu com um dom para dar aula ali no 6º, 7º, no 8º, no 9º, ou se você nasceu com vocação para o ensino médio. E no ensino médio, eu ainda digo mais. Tem professor que nasceu para dar aula de primeiro ano. Tem professor que nasceu para dar aula de primeiro e segundo. E tem professor que nasceu só para o terceiro ano. Tem professor que não tem paciência para formar a construção do raciocínio necessário para aprender o conteúdo. Tem professor que ele já é na dica. É o professor que já nasceu para cursinho. É o professor que já nasceu para isolada. É aquele professor que ele tem que estar no terceiro ano. Então, às vezes, você tem tudo. Você está numa escola boa. Você é um professor bom. Você tem a postura de um professor, a vocação de um professor. Mas você está dando aula para o público errado. Me coloque hoje. Eu dei aula por muitos anos para criança, 6º ano, 7º ano. Mas me coloque hoje para dar aula numa turma de 6º ano, 7º ano. Eu não vou ter, minha gente, estrutura física, mental para isso. Eu não tenho. Por quê? Porque chega num ponto da nossa vida que aquela explicação que você está dando, que você acha que é muito simples, ela ainda está um nível muito acima do que o aluno do 6º ano precisa. E você, naquele momento, começa a falar: não é possível, não tem como ser mais fácil do que isso. Então, assim, a gente começa a trabalhar aqui em cima, no terceiro médio, muito macete, muita dica. Isso começa a ser normal pra gente. Quando você vai dar uma aula para um 6º ano, você acha que não tem como baixar mais a explicação, melhorar, facilitar. E aí você começa a trabalhar no lugar errado e vai se frustrando. Então, é saber onde está, tá? É saber onde se encaixa para não criar frustrações. Cara, eu acho muito massa, porque isso casa muito com o episódio. Todos os episódios a gente vem conversando sobre isso. E esse seu último episódio, pra mim, assim, é incrível, porque a gente tá casando muitas ideias que a gente veio conversando aqui sobre a família, sobre a coragem que a gente precisa ter, sobre a vocação que você acabou de falar, que é extremamente importante. Então, assim, primeiro queria lhe agradecer pela presença aqui no nosso episódio. Já vou deixar você se despedir da nossa audiência, seus apelos finais. Mas antes disso, acho importante a gente falar, galera, sobre como essa temporada ela foi importante. É a primeira temporada do LazuliCast, a primeira vez que eu estou sendo host, né, criando um podcast para falar sobre educação, que já era uma vontade que eu tinha há muito tempo. Eu acho que não só o Magno, Joan, Janeliette, Davi, Maeli, que veio aqui nessa temporada, eu acho que foram pessoas que trouxeram muito, acrescentaram muito pra você que é professor, você que é aluno, você que é diretor, você que é coordenador de escola que tá assistindo. Eu acho que a gente ouvir todo mundo que trabalha com educação é muito importante para que a gente consiga construir uma educação mais viva e que a gente consiga principalmente valorizar o trabalho do professor. Acho que o que o Magno falou agora aqui no final, sobre você estar num lugar que te valoriza, num lugar onde você vê que seu trabalho faz sentido, é extremamente importante. E eu acho que eu, enquanto professor, eu só consegui me encontrar, e aí o Magno sabe que eu morava em uma cidade, dava aula em outra e abrir mão de tudo isso para vir aqui para Arapiraca e ficar só nas escolas aqui foi desafiador, mas o que ele falou assim é muito verdade. E quando eu percebi que eu estava em lugares onde o meu trabalho ele era necessário, ele era visto, ele era colocado, eu não vou nem dizer em evidência, mas eu via sentido no que eu estava fazendo, porque como você falou, é muito ruim a gente trabalhar num lugar onde a gente dá aquele murro em ponta de faca durante todo aquele tempo e no final das contas a gente não consegue enxergar nenhum resultado positivo para os alunos, nem para a empresa, nem para, porque querendo na escola particular é uma empresa, mas acho que foi uma temporada maravilhosa, acho que foi incrível. Você que tá aqui no último episódio possivelmente viu os outros episódios aí. E aí, queria agradecer você também que tá assistindo a gente. E vou deixar o meu convidado se despedir, dar os apelos finais dele. Lembrando que o @ de todo mundo que participou de todas as temporadas, inclusive o professor Magno, vai estar aqui embaixo, tá? Então segue lá a gente, segue o LazuliCast, segue meu perfil, segue o perfil do professor Magno pra continuar acompanhando essa jornada que a gente tem construído aqui na educação de Arapiraca e de Alagoas. E por que não, do Brasil também. Com certeza. Professor. Minha gente, olha só, eu vou encerrar fazendo... Primeiro, eu quero deixar um convite aqui. A gente precisa falar sobre Enem. E antes do Enem, viu? Antes do Enem. Quem sabe, né? Vem aí, né? Quem sabe? Aí você, aluno que vai fazer Enem, fique esperto, vai ser, não estou dizendo que já existe, né? Mas vai ser uma coisa especial, com certeza. Acompanhe o Instagram, o canal desse rapaz aqui para ficar antenado. E para você, professor, eu vou encerrar dando um exemplo real. Não vou citar nomes, mas é um conhecido nosso.
Há um ano atrás, um professor jovem estava dando aula numa prefeitura, 2 horários e ganhando R$2.000. Casado, trabalhava de manhã e à tarde, dando aula de matemática, ele era formado em física. E ganhava R$2.000. E amava a profissão. E o cara tem um talento espetacular. Talento. Eu conheço, você conhece, depois eu lhe digo o nome. E aí ele ousou. Ele fez o que você fez. Ele saiu da cidade pequenininha, teve coragem de vir para Arapiraca, que é uma cidade um pouco maior, e ele continua fazendo o que fazia, só que hoje ele ganha 10 mil. Professor, é muito? Não. Mas é um aumento de quantas vezes comparado com o que ele ganhava um ano. Não é sobre o valor, gente. Não é sobre dinheiro. É sobre o local que você está. É sobre onde você está. Esse copo aqui nessa mesa, ele tem um valor. Talvez na mesa da sua casa ele tenha outro valor. E a gente pode ser esse copo. Às vezes você só está num local que você não está sendo valorizado da forma que deveria ser. Repensar a nossa vida, sabe? Deitar no travesseiro e repensar a vida é algo fundamental. Tem um colega, um professor, que me acompanha pelo Instagram e mandou mensagem para mim esses dias. Ele é de Campo Alegre. E a pergunta dele foi: professor, o que é que eu tenho que fazer para chegar ao ponto de ser visto pelas escolas particulares? E eu disse, ele já tem um canal respondendo questões IFAO. Eu disse, fazendo o que você já está fazendo, ampliando, comece a fazer também resolução de questões Enem, e é dando a cara a tapa, é batendo na porta da escola, levando o currículo, se oferecendo para dar uma aula. Olha, eu posso vir dar uma aula aqui, porque deixa eu ser um professor substituto, de graça, porque quem não é visto não é lembrado. E quem nasceu para fazer isso que a gente faz, pode ter certeza, comece fazendo de graça, vá na escola, diga, olha, eu quero ser o professor eventual. Me chame numa necessidade que você vai ser visto, você vai ser lembrado e você começa a criar seu nome. Então, você que está começando, são dicas assim que eu quero deixar para vocês. Agradeço demais pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui falando com vocês, trocando figurinhas sobre a educação. A educação faz parte da vida de todos. Seja você médico, seja você advogado, juiz, enfermeiro. A educação está no sangue de cada um de nós. E quando a gente tem nossos filhos, fica mais evidente a importância de vocês no papel das nossas crianças, dos nossos jovens, tá? Eu quero você que é pai de algum aluno que estuda comigo, vá lá na escola para a gente conversar, para a gente trocar essas figurinhas, porque a gente precisa, sim, do respaldo da família. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela audiência e qualquer coisa é só chamar, meu amigo. Estamos aqui disponível para falar sobre o que você quiser. Pessoal, Magno já deu um breve spoiler aí, vem aí a segunda temporada, viu, do LazuliCast, não se preocupem, e vai ser especial Enem, já vamos logo soltar essa notícia, vai que não rola também, vai ficar de posta, mas vai ser especial Enem, e vem aí pra gente conversar sobre tudo que vai cair na prova, vai ter um monte de professor aqui, a gente vai até mudar esse cenário. Você vai dar dicas, assim como você faz isolada? A gente vai dar aula aqui pra você até, tá? Então, não se preocupe, porque vem aí uma temporada focada em Enem pra você que tá assistindo, pra gente falar sobre tudo que vai cair nesse Enem de 2026 agora, tá? O professor Magno vai estar aqui, vai ter os professores de matemática, redação, linguagem, tudo pra gente conseguir preparar você pra esse Enem através aqui da Lazuli. Pessoal, muito obrigado por essa audiência, não só nessa temporada, não só nesse episódio, mas essa temporada inteira. Eu espero ver vocês aí no futuro. E é isso, tchau, tchau, se cuidem e a gente se vê daqui a um tempo.